Pode criar. Xingamentos, ameaças, insultos. O ódio destilado em postagens na internet tem como um dos alvos preferenciais os negros no Brasil. De acordo com a SaferNet, 23% das denúncias de discurso de ódio recebidas desde 2006 pela organização correspondem a racismo. Odeio essa crioula nojenta. Tenho nojo de você. Negra imunda. Cabelo de esfregão. Macaca. Os discursos eles têm algumas características também para tentar diminuir essa população, né, o alvo do ódio dele. Então, ele trabalha, por exemplo, a ideia de que essa pessoa ela é um não humano, a desumanização. E essa é muito fácil, é a forma que mais aparece. Ela trata, assemelha esse ser aos símios, né, aos macacos. Quem explica é a jornalista Luciana Barreto, que pesquisa o discurso de ódio contra negros nas redes sociais. Acredito que o que a gente tem no Brasil é algo não resolvido. Ao longo da história do Brasil, depois de mais de 350 anos de escravidão que a gente teve nesse país, a gente tem pouco mais de um século, então, de negros libertos nesse país, mas um problema não discutido, independente da luta do movimento negro. A luta do movimento negro foi intensa, especialmente na década de 70 para cá, mais intensa ainda, com grandes ícones lutando para essa discussão. Mas a sociedade brasileira, a gente pode dizer, se recusa a discutir ainda a questão racial no Brasil. O quadro é ainda mais grave se levarmos em consideração a situação das mulheres negras. Elas correspondem a 60% dos casos de racismo e de injúria racial em redes sociais julgados no Brasil nos últimos 12 anos, de acordo com uma pesquisa realizada pela Faculdade Baiana de Direito, o portal Jus Brasil e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publicada em 2023. Eles perseguem mulheres negras, são as mais odiadas, são as maiores vítimas de discursos de ódio, o que mostra que existe aí uma junção do racismo com a misoginia. O que os odiadores não suportam, diz o professor Luiz Valério? Eles não suportam mulheres negras bem-sucedidas, se elas estiverem numa profissão como advogada, jornalista. Eles não suportam a ideia de mulheres negras que estejam viajando em países do hemisfério norte, que estejam, por exemplo, passeando de férias na Europa, nos Estados Unidos. Eles não suportam a ideia de que você veja beleza nessa população preta. Então, eles estão sempre tentando atacar o belo. O belo, para eles, sempre tem os traços da pessoa branca. E aí eles sempre atacam. Então o cabelo é algo específico. O cabelo sempre é motivo e sempre alvo do ódio. O cabelo crespo, e mais nas mulheres. Ele começa a dizer: nossa, eu não gostei dessa Miss, ela tem cara de empregada doméstica. Porque mostra exatamente o que é o Brasil, o que é o brasileiro. Qual é o papel que ele reserva à mulher negra. Entre 2005 e 2015, com a implementação de ações afirmativas como as cotas raciais, o percentual de negros quase dobrou nas universidades, saltando de 5,5% para 12,8%. Também na década de 2010, a Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial começou a receber queixas sobre racismo e injúria racial. No primeiro ano, foram 219 denúncias, que chegaram ao pico de 656 em 2015. Luciana chama atenção para a relação entre a criação de políticas públicas para a população negra e o aumento do discurso de ódio.
Quando é 2012, que é o ano em que o STF diz que é constitucional cotas no Brasil, nesse ano a gente tem um pico de discurso de ódio. Então eu acho que isso daí é uma prova, uma das provas que a gente tem lá, ou um dos indícios, melhor dizendo, de que cada vez que a gente tem aí uma conquista socioeconômica, especialmente de políticas públicas relacionadas à população negra, a gente tem um aumento do discurso de ódio. É preciso buscar uma contranarrativa e uma nova postura para resistir ao ódio e ao racismo. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, que é uma frase corretíssima, mas que muita gente nem entende o significado da frase. Tem muito mais profundo o significado da frase. O significado profundo da frase é: você, pessoa branca, tem que entender que você lucra, você tem privilégio e lucro com a subalternização do outro. Então, em outras palavras, se um empregador racista diz para uma pessoa preta extremamente qualificada, tão qualificada quanto você, ou mais qualificada que você, que não vai dar um emprego a ela porque ela é negra, se você ganhou esse emprego, você lucrou com esse sistema. Você faz parte desse sistema. Então, o que ela quer dizer é o seguinte: não adianta você dizer eu não sou racista. Você precisa lutar contra esse sistema, porque senão você é apenas um privilegiado, alguém que lucra com esse sistema. Palavras matam como balas, mas palavras também preservam a vida. Escolha o seu lado. Uma produção Criar Brasil. Quer saber mais sobre a série do Pode Criar? Acesse o nosso site www.criarbrasil.org.br.